Vamos lá então. A amortização possibilita o cliente a pagar o contrato dele em um menor tempo. Ele está fazendo o contrato em 96 meses ou em 120 e através da amortização ele vai antecipar as últimas parcelas, eliminando essas últimas parcelas, e aí um prazo que é 96 ele pode terminar em 15 parcelas, em 20, aí vai de acordo com o que ele vai pagar. Eu quero fazer um cálculo aqui para vocês. Vamos utilizar a calculadora aqui. Esse caso aqui, o cliente ele tem 62.889 para estar pegando e ele paga uma parcela de 3.237 se ele pegar. Se nós fôssemos fazer hoje 3.237 vezes 96, dá 310 mil menos 62.879, 247.863 o cliente pagaria somente em juros. Não tem problema nenhum o cliente pagar isso. Se para ele cabeu no bolso e é uma coisa que ele quer fazer, não tem problema. Mas também não tem a necessidade dele fazer dessa forma, se através da amortização ele consegue pagar num prazo muito menor. Só que quando a gente liga para o cliente, a gente não está ligando para um cliente que é leigo e não sabe fazer um cálculo simples. Esse cliente, ele certamente já fez esse cálculo e viu que os juros é bem alto, que ele vai pagar um valor alto de juros, ele vai fazer isso aqui em últimos casos. Então o que a gente precisa fazer o cliente entender? O cliente precisa ver vantagem na nossa proposta, e a amortização é uma proposta muito vantajosa para nós, para o cliente e para nós também. Um exemplo, se eu abrir aqui então o nosso simulador de amortização, e vamos colocar aqui que ele vai pagar uns 2.000 de amortização. Ó, vai terminar em 18 vezes, tá? Por mais que a parcela do cliente vai ir para 5.237, o cliente ele vai ter uma economia consideravelmente alta. Se ele tiver as condições de pagar, e aí quando a gente se trata de um cliente que tem uma margem de 3.200, certamente ele vai ter condições de pagar 5.000 também. A gente for fazer o mesmo cálculo que a gente fez, então 5.237, que é o valor da parcela mais o valor da amortização, vezes 18 vezes, que está dando ali 94.000 menos 62.889, 31.300. Então ele está trocando uma dívida lá de 260 e poucos mil por uma dívida de 31.377 através da amortização. E essa dívida ela fica mais interessante quando for o valor menor ainda. O cliente às vezes vai pegar 10 mil, vai pagar R$1.000, R$2.000 de juros apenas. Então vocês precisam fazer o cliente entender, quando se trata a questão de prazo, de juros, não importa o que está sendo feito. Se ele vai fazer um contrato em 96 vezes de 4,55, como é o nosso contrato aqui, desde que ele pague a amortização, que ele ligue todos os meses no banco e realize a antecipação das últimas parcelas do seu contrato. Então é uma coisa que vocês precisam sempre explicar para o cliente. Essa é a vantagem que ele tem hoje de fazer com nós. Ele vai economizar dinheiro e vai economizar tempo. Só que quando vocês ligam para um cliente que ele é tomador de empréstimo e ele é inteligente, ele não quer nem saber dessa proposta, porque ele não sabe que pode pagar em um menor tempo, ou ele não parou ainda para calcular, para analisar. E a nossa função é essa: passar para o máximo de pessoas possíveis durante o dia como funciona o nosso método de trabalho, como funciona o produto, como funciona a amortização e qual é a vantagem que o cliente tem em estar fazendo com nós e estar fazendo a amortização. E aí sim eu vou ter mais possibilidade de vender. Agora vocês coloquem aí 30 clientes no dia que vocês falaram e explicaram a amortização, explicaram realmente a vantagem da amortização. E aí coloca no outro dia que tu ligou mais um pouco, 50 clientes que tu conseguiu passar isso. Quantos clientes desses 50 te deram conversa? Quantos clientes desses 50 pediram para analisar melhor a proposta? E aí vai aumentar muito mais a chance de venda, a oportunidade de venda. Vocês estão realmente criando uma oportunidade de venda. Então vocês precisam explicar para o cliente que ele está fazendo o contrato em 96, através de uma amortização mensal, ele vai terminar o contrato dele em 18 parcelas, tendo uma economia de R$211.000 de juros que ele vai deixar de pagar.